Deus, na tradição judaico-cristã, ou Deus, na espiritualidade bíblica, é aquele que se compromete com os empobrecidos e oprimidos e ouve o grito, o gemido desse povo explorado, maltratado, escravizado. Isso é ideologia? Não, isso é Bíblia. Se você pega a Bíblia, ela é texto sagrado da periferia. O problema é que, historicamente, ela vem sendo lida e interpretada pelo centro do poder. É uma contradição do nosso cristianismo. Jesus, o Filho de Deus, que não fundou uma religião nem viu o cristianismo, ele foi crucificado. E 4 séculos depois, o movimento derivado desse Jesus, que se chamou posteriormente de cristianismo, olha o problema, tornou-se a religião oficial do Estado que o matou. Então, o Jesus de Nazaré, da tradição do Êxodo e dos profetas, passa a ser interpretado pelo Império Romano, à luz dos interesses do Império Romano. Então, some a marca da cruz, some o protagonismo das mulheres, some o acolhimento à diversidade, o bem-vindo aos estrangeiros, some a companhia tranquila na presença da escória da sociedade e aparece o Jesus guerreiro, bélico, general, tutor dos corpos, colonizador, escravocrata e branco. Porque a Bíblia tem sido lida e interpretada historicamente por um lugar que contradiz a sua origem. Se o texto bíblico é do Êxodo, se o texto bíblico é dos profetas, se o texto bíblico é de Nazaré, por que está sendo lido e interpretado pelos ricos e pelos poderosos? Então, se é para falar de valores, é para sempre ler a Bíblia pela ótica de quem tem fome, de quem tem sede, de quem não tem roupa para se vestir. Ler a Bíblia pela lente dos oprimidos é ser coerente com a revelação de Deus, no Êxodo, nos profetas e no seu Filho, nosso Salvador Jesus. Isso não foi a esquerda que me entregou. Eu não aprendi com Marx, eu aprendi com o Evangelho. Com a vitalidade do Espírito que sopra nas periferias do mundo, nos corpos estranhos. Aqueles que o mundo mais rejeita, historicamente, são aqueles que Deus mais usa para corrigir a hipocrisia religiosa e as réguas do mundo. A extrema-direita provoca, o sequestro da fé, submetendo o Evangelho a uma plataforma política e ideológica. Isso por si já é um problema. Pecado, idolatria. Mas sequestra para uma plataforma política e ideológica, inclusive contrária ao testemunho da fé, que faz o jogo do império e não tem compaixão de Nazaré. Segundo lugar, gera desrespeito profundo à igreja. A singularidade do púlpito. Eu preferi, para me candidatar, me licenciar. Eu preferi fazer uma articulação política que contou com uma dose de milagre e criar a Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa, inédita na história do parlamento brasileiro. E hoje nós monitoramos nacionalmente casos de violação de liberdade religiosa, e cá entre nós, não somos nós as principais vítimas num país como o nosso. Eu não olho para as pessoas de terreiro como inimigas, né, Kleber? Eu olho como irmãos e irmãs que têm direito de professar a sua fé. Eu fico feliz de ser autor, junto com Guilherme Boulos, da lei que instituiu o Programa Nacional das Cozinhas Solidárias, que o governo Lula já está tocando. Se o nosso mandato serviu para, lá na ponta, fortalecer o protagonismo de mulheres em cozinhas solidárias para tirar pessoas da fome, isso, para mim, importa mais do que o crescimento do número de evangélicos no Brasil. E, ao desrespeitar a igreja, também desrespeita a democracia. A extrema-direita sequestra a fé, desrespeita a igreja, provoca inimizade, partidariza o púlpito, transforma a política em batalha espiritual, que é perigosíssimo. E, ao fazer isso, também desrespeita a democracia e a diversidade do povo brasileiro. É fundamental, e eu sempre digo para eles o seguinte: eu teria vergonha de usar o Estado e a lei para convencer alguém a crer como eu. Isso sequer faz sentido.
seria verdadeiro. Você quer converter as pessoas? Dê testemunho com a sua vida, não usa o Estado para isso. Porque sequer seria eficiente. E esse é o projeto da extrema-direita e que mobiliza o ódio. Aliás, o ódio é o combustível político da extrema-direita. Eu raramente sou atacado como deputado, mas sempre me atacam como discípulo de Jesus e acham que eu não posso ser pastor, porque eles querem monopolizar o repertório do que é ser cristão. Mas nós precisamos enfrentar isso. E qual é o nosso método, caminhando para o final? Se esse é o projeto da extrema-direita, numa conjuntura que isso tem avançado no mundo e no Brasil, é bom a gente saber disso. A extrema-direita é um fenômeno global. No mundo, no Brasil, ela está encontrando um grande problema: a gente. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí tem uma diferença fundamental. Tem várias diferenças fundamentais entre Lula e o nosso adversário político. E sabe uma que eu tenho muito orgulho de citar? São várias. Lula não quer a igreja para ele porque ele sabe que a igreja é de Jesus. Eu vou repetir isso. Nós não queremos, e eu acho que com isso eu estou seguindo a orientação do meu presidente, nós não queremos tirar a igreja do bolsonarismo e entregá-la para o Lula. O Lula não vai aceitar. Lula vai dizer: a igreja não é minha, é de Jesus. Eu não quero ser, não é para trocar de dono do Bolsonaro para ele. Isso é uma diferença ética fundamental entre nós. Fundamental. Eu não quero colocar a placa do meu partido na porta da minha igreja. Eu não faria isso. Não faria isso. Nós queremos, e aqui para ser bem didático, uma igreja que seja cidadã, que tenha sensibilidade social, que a partir do êxodo dos profetas e de Jesus se comprometa com os pobres, que seja pacifista, humanista, solidária, que promova debate interno respeitando a diversidade, que não tutele o voto de ninguém e que não use o púlpito para fazer propaganda política e eleitoral. Essa é a nossa agenda. Não estou falando de uma igreja neutra diante da injustiça, jamais, mas de uma igreja que zela pela autonomia do Estado, pela singularidade do púlpito e que coloca a mesa da comunhão para todas as pessoas sem discriminação. Pessoal, para concluir, o ódio é o fardo que eles vão carregar. Porque se o meu inimigo tiver fome, eu vou dar de comer. Quero derrotar as ideias da extrema-direita. Jamais com as armas da extrema-direita. No mundo deles, nós podemos ser torturados e mortos. Atuando na Comissão de Direitos Humanos da Alerj no Rio. O genocídio da juventude negra não é um número. É uma realidade cotidiana. E eu vi, Janja, a maioria das mães negras, totalmente pobres e periféricas, e a maioria evangélica. Conheci a história da Dona Rose, mãe da Maria Eduarda. Maria Eduarda, uma menina de 10 anos, sonhava ser jogadora de basquete. Estava jogando na educação física, na quadra de um bairro muito periférico, uma Nazaré do meu Rio de Janeiro, o bairro de Costa Barros. Tiroteio na porta da escola, uma ação policial completamente inconsequente. Óbvio que só poderia ter tiroteio assim em Costa Barros, porque se fosse no Leblon, não agiria daquela forma. As crianças correram para dentro do prédio, Duda foi uma das últimas e foi alvejada. A Dona Rose recebe a ligação que nenhuma mãe deveria receber. Você deixou a sua filha na escola e ela foi morta pelo Estado brasileiro. Eu vi o desespero da Dona Rose, tendo que lidar com fake news no dia do seu luto, associando a Duda, a namorada de traficante, como se ela merecesse morrer se assim fosse. Não era. Mas é porque o racismo mata mais de uma vez. E parte da sociedade não é só indiferente à morte da juventude negra, das crianças negras. É mais do que indiferença, é desejo. Eu acho que tem que acontecer mesmo. Eu vi o desespero de uma mãe sentindo saudade da sua filha, tendo que responder à sociedade que ela não merecia morrer.
7 dias depois, teve um evento interreligioso na escola dela. Eu fui lá como alguém que estava acompanhando o caso e como pastor. Participei de uma mesa para consolar a família, os profissionais e a criançada. No final, eu termino com isso, Dona Rose quebra o protocolo e chama a pastora dela para uma saudação. Eu achei aquilo estranho num primeiro momento, se é a pastora dela, por que não está compondo a mesa? E quando vem a pastora dela, vem com vários obreiros atrás, assim, de terno e gravata. Quem é do meio evangélico é uma estética tipicamente pentecostal. E eu, batista, histórico, protestante, com várias coisas que precisam ser convertidas dentro de mim. E veio a Dona Rose com a pastora. Beleza, Kleber? E eu pensei, bem, o que vai acontecer com o protocolo? Vai começar um culto pentecostal, a gente sabe que quando dá a tal oportunidade, a vida vai. Mas é o meu olhar de batista, tal. Dona Rose segura a mão da pastora. E elas não falam, elas cantam. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mulher negra, periférica, trabalhadora e pobre, que perde a sua filha pela violência do Estado, com grande parte da sociedade não se importando com isso, segurando a mão da sua pastora e dizendo, só Deus sabe o que eu estou sentindo. Papo reto, paciência zero para Malafaia, mas com Dona Rosa eu quero conversar. Gostei muito da fala do pastor Henrique. Falou do Malafaia, porque eu também não chamo ele de pastor. Ele teve a cara de pau de ir numa rede social e falou que eu estava conversando com mulheres insignificantes. Insignificante é ele, porque toda mulher, para mim, é importante. Não importa se eu fiz uma reunião com 2, com 3, com 200, com 1000. O que importa é que eu conversei, o que importa é que eu ouvi elas. Isso, para mim, que foi mais importante.